Olá pessoas, meu nome é Márcio e estamos aqui para mais uma análise de A Casa do Dragão, episódio 4. E que episódio, não é mesmo, meus amigos? Teve muito, mas muito mesmo daquilo. Foi um episódio assim, para lembrar muito da safadeza de Game of Thrones, que tinha muita pra caralho. Mas vamos por partes, já que isto foi estendido durante o episódio. E vamos falar logo do começo do episódio, com o Daemon chegando, todo marrento, na sala do trono. Ele primeiro veio, né, com aquele dragão vermelho dele muito foda, circulando a Fortaleza Vermelha do nada, ninguém tava pronto. Tiveram que chamar toda a corte às pressas pra se reunir na sala do trono. E assim, ninguém sabia direito o que ia acontecer, né? O Daemon tava lá nos degraus, combatendo o engorda caranguejo, lutando as batalhas, tudo, e agora ele tava voltando. Então tava aquela tensão toda no ar, os cavaleiros da guarda real estavam de armadura completa, capacete, espada na mão. E ele já chega com tudo, com aquela coroa feita de ossos. E naquela hora eu já pensei, beleza, ferrou. Você não chega na sede do seu rei usando uma coroa, isso não é muito bem visto. Mas quando a gente acha que vai dar alguma treta e tal, o Daemon apenas entrega a arma, entrega a própria coroa pro Viserys e dobra o joelho, mostrando que ele ainda é fiel ao reinado do irmão dele. E assim, ele já tinha demonstrado que ele era fiel no episódio 2, ele não deixa que fale mal do Viserys na frente dele, né? Então, apesar das brigas, ele ainda tem essa fidelidade pro irmão. E é uma cena boa. Tem tensão no ar, a própria Rhaenyra tá lá só de olho. E esse foi um episódio que o Daemon só causou, né? Meu Deus. Que depois foi aquela conversa interessante, aquela conversa muito boa da Rhaenyra com o Daemon, que eu vou falar um pouco melhor depois, mas que já mostra muito da intenção dele, por exemplo. Mas isso é só isso é do começo ainda, vamos com calma. E depois, é claro, nós temos um momento alto do episódio, digamos assim, que o Daemon, ele leva a Rhaenyra pra Rua da Seda, se não me engano. É na Baixada das Pulgas, provavelmente. Mas basicamente ele leva ela lá. Interessante ressaltar, pra sair do quarto dela, a Rhaenyra usa aquelas passagens secretas que tem na Fortaleza Vermelha mesmo. Se não me engano, foram construídas na época do Maegor, o Cruel, que ele até matou hospedeiro pra ninguém contar para as outras pessoas os segredos da fortaleza, mas basicamente é o mesmo tipo de saída secreta que o Jaime Lannister usou em Game of Thrones para salvar o Tyrion, na época que ele foi preso acusado de matar o Joffrey. E aqui a gente está vendo ser usado pela Rhaenyra para dar uma escapulida para Gandaia. E é interessante ver que o Daemon leva ela, um dos primeiros lugares que ele leva ela, é justamente por uma apresentação dos pantomimeiros lá, que estão zombando, né, da monarquia. As pessoas são pobres, elas obviamente vão zombar da monarquia. É que nem a gente fazer piada com político hoje em dia. E ali a gente vê que o povo também não curtiu muito a ideia da Rhaenyra ser rainha. E acho interessante isso ser apontado agora, porque o povo tem um peso. A Rhaenyra acha que não, mas eles têm um peso sobre essa decisão. Eles podem não tomar a decisão de quem vai ser o rei, mas eles decidem se esse rei vai realmente governar em paz ou não. Essa é real. O Aenys, primeiro, ele não foi um rei aceito também pelo povo e deu no que deu, ele morreu bem jovem. A mesma coisa com o Maegor, né? O Maegor foi um filho da puta com todo mundo e morreu. A Rhaenyra não dá muita atenção a esse fato, mas isso tem uma certa importância. Eu espero que de verdade ela aprenda com isso. Acho que é bom a gente ir logo para a questão principal desse episódio, porque não dá pra fugir quando a gente fala desse momento da Rhaenyra e do Daemon na cidade, né? Que é essa questão do sexo. E como a Rhaenyra enxerga isso. Como eu disse no meu último vídeo de análise, aliás, vocês deveriam dar uma olhada se já não viram, vou vir de novo, né? Como eu tinha dito naquele vídeo, a Rhaenyra perdeu a mãe durante o trabalho de parto, né? A Aemma lá acabou não aguentando e acabou falecendo. E isso teve um impacto na Rhaenyra, assim como eu disse. E ela agora tá com essa questão de caramba, não quero ter filho, vou acabar morrendo que nem ela, coisa e tal. Ela fica com esse medo. E a Rhaenyra também já entende que a questão do sexo para as mulheres nessa época da história era muito
controlada demais, sabe? Porque, vejamos, na história de Westeros, a gente é comum ver a história de pessoas falando, que Lorde tal engravidou sei lá quem, Lorde de sei lá onde engravidou outra mulher aqui, o próprio rei engravidou sei lá quem. Tem essa questão, mas quando é a questão da mulher nessa história, tudo muda. E é justamente isso que está sendo questionado aqui, o papel de escolha da mulher com essas relações, que quase não existia naquela época, sejamos sinceros. Logo depois que o Daemon entrega a coroa de ossos pro Viserys, o Daemon e a Rhaenyra tem uma conversinha, onde ele fala justamente que ela não devia viver com esse medo. Ela não devia viver com medo de morrer, porque daí você não tá vivendo. Particularmente errado ele não tá, eu tenho que dizer, mas a Rhaenyra também levanta a questão. Pra ele que é homem, isso é fácil. Não é ele que vai ter que dar a luz a uma criança, que vai ser julgado por dar a luz a um bastardo, coisa assim. Então essa questão tem esse peso no episódio. E depois que eles vão na cidade, o Daemon decide levar ela naquela casa de prazeres, pra não falar outro nome. A gente sabe que é um puteiro, né? Sejamos sinceros. Naquele momento o Daemon tá querendo mostrar assim pra Rhaenyra que ela não precisa... Primeiro, né? Ela não precisa temer tanto assim essa questão. Ela vive com esse medo, mas existem outras maneiras dela primeiro se satisfazer e também não viver sempre com esse medo de que só pelo fato dela engravidar ela vai acabar morrendo, digamos assim. E também, sejamos sinceros, essa cena o Daemon só tava querendo o ganho próprio, né? Porque ali, sabe? Se ele quisesse a Rhaenyra, não tinha por que ele levar ela pra aquela casa lá onde todo mundo tava vindo. Então provavelmente ele sabia sim que alguém ia contar isso pro rei. E ele só não ligava, isso fazia parte do plano dele. Aliás, o Daemon não chega a, digamos, ir pras vias de fato, né? Ele se impede na hora. Tipo, a Bina já tava lá sem calça nem nada, mas ele não vai muito pra frente, tanto que ele não quer nem ser beijado pela Rhaenyra nesse momento. E né, a Rhaenyra, né, sai de lá, ela toda assim, pé da vida com o Daemon, com razão, né, largou ela lá, ela nunca foi nesse lugar, do nada foi abandonada no meio daquela putaria toda. E nessa cena, né, tem um menininho que vê ela saindo e obviamente reconhece, né, uma pessoa com cabelo tão branco assim só podia ser um Targaryen. Mas depois esse menininho volta e a gente fala mais dele. E partindo desse ponto, a Rhaenyra volta pro castelo. Aliás, é engraçado essa cena, quando ela chega pelo corredor pra entrar no quarto e o Criston Cole só olha assim pros lados todo. Ué, como assim, mano? De onde ela saiu? Ela tava dentro do quarto, agora ela tá fora? Como assim? Ele fica sem entender nada, ele quer até falar pro comandante da guarda, né, que isso aconteceu, né, que ele tem que reportar, né, faz parte do trabalho dele. E a Rhaenyra não deixa, né. Ela pega o capacete dele pra brincar, né, com ele. Aliás, né, nessa cena a gente viu que o Criston Cole é bom com a espada mesmo, né? Pô. Mas falando sério, essa cena foi legal pra mostrar o peso que o cargo dele tem sobre ele, porque ele é da guarda real agora, você sabe? Pra ser da guarda real você tem que fazer um juramento, você não pode ter posse, você não pode ter uma família, não pode ter filhos. E ali ele tá quebrando essa questão toda, ele tá largando esse juramento por um sentimento próprio dele, sabe? E a gente vê que no começo ele não parece estar muito, assim, feliz com essa escolha dele. Quando ele tá tirando a armadura e tal, ele fica com uma cara de pesar, como se ele estivesse fazendo algo horrível e tal. Mas depois ele vai se soltando aos pouquinhos e a gente viu no que dá, né? Então eu acho interessante essa questão do Criston Cole ser trazida aqui também, porque já que o assunto do episódio é essa questão do sexo e tal, trazer esse homem que tecnicamente é o cara que anda aí com o livro embaixo do braço, digamos assim, sabe? Ele segue tudo na ordem, tá ali quebrando o juramento dele por esse sentimento, sabe? Essa vontade dele. E é assim que a Rhaenyra, né, acaba deixando de ser donzela, como eles falam, né? E não pelo Daemon, mas sim pelo Criston Cole. É interessante que isso trabalha muito a liberdade dela, que aparentemente ela não tem, assim, porque depois, né, que tem essa questão toda, né, o rei, né, ouve os boatos de que ela teria, né, tido relações com o Daemon e tal, e o Daemon diz que é verdade, né, 100% real, com certeza. E o rei fica puto, né, é a filha dele, tem toda essa questão e tal. E mesmo que ele não chegue a perguntar diretamente pra Rhaenyra se ela fez ou não, ele mantém isso firme na cabeça dele de que ocorreu algo. E é interessante porque a Rhaenyra vê que nesse ponto ela não tem muita liberdade, ela não tem. Se houve algo ou não, pra eles não importam, os boatos é que valem, não a verdade.
eles só não ligam pra isso. Então a liberdade sexual da Rhaenyra é muito controlada, assim, é muito mão firme. E essa é o único momento que ela parece ter a liberdade foi nessa questão de escolher o Criston Cole pra isso, sabe? Parece ter sido o único momento que ela teve essa liberdade de escolha. Mas o mesmo não pode ser dito sobre a Alicent. Porque ali ela foi convocada pra cama do rei. E ela foi, e ela cumpriu o que ela tinha que fazer, só que não significa que ela gostou. A cara dela nessa cena, mano do céu. O rei tá lá, né, no chubago lá, então... E a Alicent olhando assim pra cima, todo com aquela cara de peixe morto, assim, mano do céu, foi... Isso mostra que ali pra Rhaenyra, enquanto a Rhaenyra tá fazendo com Criston Cole algo por desejo, por amor, digamos assim, não é amor, mas por amor, né, por essa vontade de fazer, o mesmo não se aplica a Alicent, ali era só a obrigação dela, era só a obrigação que ela tava querendo cumprir, e só, porque ela não gostou, puta merda, dá pra ver que ela não gostou. Sinceramente, com o Viserys, com aquelas porra nas costas dele, sei lá, aquelas cracas lá, que ele tá apodrecendo, mano. Ele tá com as costas toda apodrecida. Ela não curtiu, então dá pra ver que a Alicent não tem muita liberdade com relação a isso, né? Aliás, né, o pai dela tinha manipulado ela pra ficar com o rei, então de certa forma nem isso ela teve muita escolha. Então acho interessante a série trazer esse assunto assim pro momento. Já que essa série tem um tema assim feminista bem forte, né? Porque questão de mulher no poder, a protagonista é a mulher. Então é bom eles trabalharem esses assuntos assim. Bom, como eu tava já falando da Alicent, vamos comentar mais um pouquinho sobre ela, né? No último episódio, ela tava com aquela barrigona, né, de grávida de Taubaté. Nesse episódio ela já não tá, né? Já tem a bebezinha, que é uma menina, aliás, que eu não lembro o nome. É muito nome Targaryen pra lembrar, nossa senhora. Eu tô até relendo o Fogo e Sangue agora. Tô relendo agora pra tentar lembrar os nomes, mas tá foda, é muito nome Targaryen. Então, eu não lembro o nome, no próximo eu anoto, tá? Mas basicamente ela tá agora, né, com o bebê, né, a paciência dela tá que é uma maravilha com as crianças, mas ok. Ela dorme naquele quarto separado do rei. No começo, quando eu vi essa cena pela primeira vez, eu pensei que ela tava dormindo separado por causa dos bebês, né, porque tem que cuidar dos bebês e tal, às vezes o rei não quer se incomodar com esse barulho, coisa e tal. Só que depois daquela cena dela com o rei, né, dormindo junto, eu fiquei me perguntando, tá, talvez ela não queira dormir separada só por questão do bebê, não. Entendem o que eu tô dizendo? Sabe aqueles casais que não dormem juntos porque não se aguenta mais direito? Então, parece isso, pelo menos eu tive essa impressão, né, posso estar errado, mas eu senti isso. E assim... A Alicent nesse episódio mostrou que ainda tem o sentimento de amizade pela Rhaenyra, né? Ainda não tá ódio puro ainda. E eu adorei esse detalhe. Que no começo do episódio, né? Quando o Daemon chega e tal, entrega a coroa, blá blá blá. Né, essa mini festa, né? Pra comemorar a chegada do príncipe, coisa e tal. E o rei tá que nem um escroto tratando a Rhaenyra, né? Tá bebaço novamente, né? Puta merda. E tratando a Rhaenyra que nem um escroto. E a Alicent acaba meio que entrando em defesa dela, né? E a própria Rhaenyra faz isso com ela. A Alicent fala que quer ver as tapeçarias e os cacetes lá, que eu não entendo muito bem. E o rei zomba disso, né? Mas a Rhaenyra dá um apoio, só que tem o rei dá uma patada na Rhaenyra também. Ele foi muito babaca nessa cena. Mas daí as duas vão lá e conversam, tem um momento bonito delas. Eu curti demais isso. E depois, né, que tem toda essa polêmica da questão, né, da Rhaenyra ter saído com o Daemon. É a Alicent que vai confrontar a Rhaenyra pra saber a verdade, assim. Algo que o rei não fez direito, né? O rei nem perguntou se ela fez ou não. A Alicent perguntou. Deu pra ver que ela tava se achando muito top, assim, sabe? Tipo, ai, como assim você não é mais pura? Mas, mina, fica difícil, né? Defender tudo quando você pega o pai da tua amiga, né? Mas ok. Ela depois entra até em defesa da Rhaenyra. Ela fala que a Rhaenyra não fez nada. Que ela garantiu que não tinha acontecido nada, então... Eu gostei disso, elas ainda têm essa amizade. Porque a gente sabe que vai se desfazer com o tempo, mas ainda existe ali um sentimento carinhoso entre as duas. E bom, eu não posso, né, terminar essa análise falando do nosso rei, né? O rei Viserys I, do seu nome, blá blá blá. Eu pensei que todos os vídeos sobre essa série, eu ia falar a mesma coisa. O Viserys é burro, o Viserys é um imbecil...
Eu pensei que todo episódio ia falar isso, e nesse até falei um pouquinho, né, da cena dele bebaço. Mas eu não posso falar que foi assim o episódio inteiro, preciso admitir. Finalmente o Viserys mostrou que tem sangue de dragão. E vocês que não entendem muito disso podem perguntar o que caralhos é o sangue de dragão. E apesar de ter Targaryens que são mais bonzinhos, todos eles têm um limite, entende? Se você passar desse limite, surgiu o sangue do dragão, digamos assim. Quando ele se impõe. Essa que é a palavra. E nesse episódio o Viserys mostrou que tem isso. Ainda bem, né? Porque até eu ia falar, acho que o Viserys é adotado, mas não. Ele mostrou que ele realmente é Targaryen. Como eu disse, aquela hora tinha um menininho que viu a Rhaenyra saindo lá daquela casa de prazeres. E ele foi contar pro Otto, o Otto só ouviu. Aliás, esse menininho depois, ele foi contar pro Otto, mas depois saiu de lá e foi pra quem? Pra Missária. Então, será que a Missária e o Otto têm alguma relação? Vamos ver. Mas tá, ele foi lá cantar pro rei. E eu jurava que nessa cena o Viserys não ia fazer aquilo. Eu jurava que o Viserys ia falar: oh meu Deus, a Rhaenyra, vou ficar puto com ela. Mas, quer dizer, ele ficou puto com ela, mas não foi só isso que ele fez. Ele ficou muito pé da vida com o Otto Hightower. Ele ficou muito, nossa. E finalmente depois eu senti que ele acordou um pouco pra vida, sabe? Finalmente. Tem um fio de esperança. Quer ficar muito puto com o Otto, ele ameaça ele, fala que é traição, né? Questionar essa questão da Rhaenyra, ele fica muito pé da vida, mano. E não é à toa que depois ele vai lá e demite, né, o Otto Hightower no final do episódio. Ele tá muito putaço, cara. Eu gostei muito de ver isso. Aliás, essa cena dele despedindo, né, o Otto foi muito bem feita, nossa. O Viserys só falando, né, conversando sobre o pai dele, o Balon, o Bravo, que morreu com a... Nossa, com o estômago estourado, sei lá como ele fala lá. Se eu não me engano é apendicite o nome da doença, que eles não dão o nome na série porque, né, termos médicos nesse lugar tá difícil, mas ele morreu com a barriga estourada, basicamente, né? Pensa que imagem linda, né? E depois que o pai do Viserys, né, o Balon, morreu, o Otto que assumiu. E ele questiona justamente como que um Zé Ninguém da corte virou mão do rei, assim, do dia para a noite. Eu achei isso muito foda, e nem eu tinha feito essa pergunta pra mim mesmo, assim, sabe? Eu fiquei, é verdade, né, Viserys? Cacete, faz sentido isso. E ele vai e demite, ele fala até antes mesmo que o Otto tá mentindo, que o Otto só quer saber de pôr o neto dele, né, o Aegon, no trono. Ele finalmente acordou, né, um pouco pra vida. Eu curti demais isso. E depois, quando ele vai falar com a Rhaenyra, ele ainda mantém essa pose firme dele. Ele mantém isso, eu curti demais. Ele até chega e fala pra Rhaenyra que ela vai sim casar com Laenor Velaryon. Que, né, é aquela questão, né, tem que fechar um acordo com os Velaryon pra trazê-los de volta. E ele se impõe, ele fala assim: tu vai casar com ele, que se foda o que você pensa disso. Antes mesmo, né, ele tinha encarado o Daemon putaço com a faca na garganta dele, então foi legal finalmente ver o Viserys se impor, fazer alguma coisa de verdade, não ficar só passivo das situações. Que mostra que ele é um personagem mais complexo do que a gente imagina, né? A gente acha que ele é só o idiota capacho, mas não, né? Aliás, aquela cena da adaga eu curti, mano. Eu curti. Ele tirando a adaga do fogo e tá tudo a canção de gelo e fogo, os caralho lá. Tem toda essa questão do Azor Ahai e tal, mas eu não vou entrar muito porque eu não entendo p*** nenhuma. Sinceramente, eu fico confuso com essa merda até hoje. Eu li os livros, vi a série de Game of Thrones, mas cacete, essa questão do Azor Ahai me dá dor de cabeça. É Jon Snow, é Daenerys, é a puta que pariu. Foda-se isso. Aliás, importante lembrar dessa cena que o Laenor Velaryon, né? Tá, então se casar com a Rhaenyra, tem que ficar... Isso é um fato bem importante pro futuro. Eu acho que talvez no próximo episódio eles até possam mostrar um pouco do casamento, vou ser sincero. E ia ser legal, né? A gente não viu o casamento do Viserys com a Alicent, então ver da Rhaenyra com um Velaryon podia ser legal. Mas enfim, acho que eu já falei por muito por hoje, então por hoje é só. Enquanto vocês semana que vem para análise de A Casa do Dragão. Me siga nas minhas redes sociais, deve estar passando na tela. Vocês vão gostar, tem umas fotos maneirinhas lá, eu tô muito influencer, né? Uau! Pra quem às vezes possa se perguntar onde que eu arranjei o livro, eu não tenho ele, tá? Esse que eu peguei emprestado na Biblioteca Pública do Paraná. Fica aqui em Curitiba, então quem mora em Curitiba, na região, ou na região metropolitana e queira, né, ler, vai lá que tem
Tem boa parte das obras do George R.R. Martin tem lá, tá? Nossa, tem o Cavaleiros dos Sete Reinos com capa dura, uma belezura. Então eu recomendo, vão lá, faça carteirinha e pega emprestado, que é muito bom esse livro. Mas bom, por hoje é só. Até!